Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos à parte da escola do Centro Espírita, não é? Porque, como sabeis, um Centro Espírita tem pelo menos duas grandes atividades, uma do hospital e outra de escola. Neste momento dedicamos-nos à parte de escola, isto é, vamos falar um pouco sobre questões da doutrina espírita, vamos mutuamente esclarecer-nos. E eu vou apenas desempenhar o papel de orientador nesta descoberta. Parece um título bastante simples, quase tão simples como este livro, que vos recomendo. Aliás, eu baseio-me nele para vos apresentar esta palestra também. Mas é tão básico e tão essencial que qualquer um de nós deve realmente, perante esta pergunta, saber ter uma resposta, ou pelo menos saber conceituar o que é esta doutrina. Muito bem, para então visualizarmos o que é o Espiritismo, vamos ter que socorrer-nos fundamentalmente daquilo que quer o seu fundador, Denisard Rivail, mais tarde adotou o pseudónimo de Allan Kardec. Foi ele que utilizou este termo que já existia e depois definiu, conceituou e definiu exatamente o que é que ele significava, através não só deste livrinho, mas depois da obra básica que já vamos recordar quais são os volumes que tem. Portanto, nós temos que socorrer-nos obrigatoriamente quer da obra básica, quer desta codificação complementar, como é este caso deste livro, que nos esclareça o que isto é, o que é que o codificador queria significar com este termo que ele, não foi ele que o criou, mas foi ele que o apropriou e lhe deu o sentido que utilizamos hoje. Antes que entre na palestra em mais detalhe, só para eu orientar a comunicação que vou fazer, temos aqui alguém que esteja pela primeira vez? Ok. Alguma vez ouviste falar disto antes de entrar nesta casa? Não. Ótimo. És a pessoa ideal para depois dares uma boa opinião sobre se é adequado ou não, ou se há dúvidas ou não. Muito bem. Isto é importante para nós podermos graduar a informação que vamos dar. Bom, então vamos, neste livro, que está hoje a sorteio, podemos encontrar duas definições. Uma delas é esta, e que nos mostra exatamente quais são as vertentes do Espiritismo. É dito que é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma doutrina filosófica. E que, como ciência, ela dedica-se a estudar relações que se estabelecem entre nós, seres encarnados, e os espíritos, que somos nós, mas sem corpo, ok? Portanto, seres encarnados. Como filosofia que compreende todas as consequências morais, entenda-se, de comportamento, que dimanam destas mesmas relações. Ora bem, isto faz logo aqui ver que o Espiritismo tem uma tríplice faceta, não é? Tem uma faceta filosófica, que busca filosofar, é justificar crenças que se tenham por verdadeiras, através da razão. Tem depois uma parte do conhecimento que aporta, é científico. Porquê? Porque a ciência, de acordo com Aristóteles, que era um discípulo de Platão, diz que é a crença verdadeira justificada e comprovada. Portanto, há fenómenos do grande todo que se estuda, que podem ser levados a um laboratório e pode-se deduzir as leis que o regem. E neste caso, o Espiritismo, por exemplo, as leis que regem a comunicação entre os dois mundos têm caráter de ciência e está materializado num manual que é o melhor manual de paranormalidade humana que temos até hoje, que é o Livro dos Médiuns, onde podeis encontrar todos os tipos de mediunidade que Kardec observou e as leis que a regem. Portanto, isto é do foro eminentemente científico. É claro que de toda esta investigação, quer a filosófica, aquela que apenas se chega pela razão, quer a científica, aquela que depois de chegar pela razão, ainda se pode ir mais além e deduzir as leis que regem aqueles fenómenos, de todo este estudo ressaltam as ditas consequências morais, isto é, são orientações para as nossas condutas. Ok, mas uma vez que estamos no domínio da filosofia,
temos que ter em atenção que estamos no domínio de uma filosofia moral. E de acordo com os dicionários que temos, filosofia moral é sinónimo de ética. Já vamos ver que há uma diferença entre ética e moral e mais tarde vos recordarei. Daí que é frequente encontrarmos uma definição mais abreviada, de que eu sou apologista, que é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Isto é, de todo aquele conhecimento deduzem-se orientações justificadas, porque estamos no nome da filosofia, de como é bem proceder e mal proceder. Porque a moral tem mais a ver com o costume, enquanto que a ética tem a ver com a razão de bem ou de mal proceder. Não são duas coisas idênticas, mas já vou-vos dar exemplos a seguir. Muito bem. Uma das coisas que já Kardec sentiu no seu tempo, mas hoje ainda ocorre, é haver alguma confusão de conceitos entre espiritismo e religião. E já nessa altura, Kardec endereçou esta questão, pelo menos em 5 pontos que encontrais nestas obras que aqui estão. Cá está, no que é o espiritismo encontrais a definição, e ele nunca fala em religião, esclarece claramente que estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, que não tem leves de religião. Também podeis encontrar nas obras póstumas, é uma obra que é publicada, são os seus apontamentos, é publicada 21 anos depois de ele ter desencarnado, o espólio das coisas dele, e estão lá uma série de mensagens. Nós vamos escutar uma, logo de início, antes de ele ainda escrever o livro dos Espíritos, exatamente dizendo-lhe o que era aquilo, ok? E a respeito da religião. Portanto, há pelo menos 3 mensagens nas obras póstumas que vale a pena ler. Elas estão aqui em cronologia, estão com o tempo. E a última, em que ele endereça essa questão, encontra na Revista Espírita, que é um jornal espírita do tempo de Kardec, em que ele endereça um discurso famoso em novembro de 1868, mas está publicado no número de dezembro de 1868, um discurso na sessão comemorativa do Dia dos Mortos, em que ele endereça essas questões. Vamos recuar no tempo, vamos para antes de ele escrever o Livro dos Espíritos, as primeiras mensagens que ele recolhe e que vem na obras póstumas. Tem lá esta mensagem, é uma das primeiras. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão Portanto, estamos em 1856. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação básica, é publicado em 18 de abril de 1857. Estamos numa fase em que Kardec se dá conta de toda aquela fenomenologia das mesas girantes, etc., e se dá conta que, afinal, aquilo são os espíritos. E ele começa a escutar uma série de espíritos através de médiuns. Esta médium era a senhorita Jafé. Consta que esta senhora, a encarnação posterior dela foi Francisco Cândido Xavier. Mas é só uma curiosidade, ok? Mas, portanto, obtém através dela esta primeira mensagem, em que lhe diz: deixará de haver uma religião e uma única se fará necessária, mas verdadeira, grande e bela do Criador. Os alicerces estão a ser colocados, portanto, Rival, esta é a tua missão. Isto é, o Espiritismo não vai ser mais uma religião, ok? Há lá várias mensagens mais, vamos passar para a última em vida dele. O que é que ele diz e endereça nesse discurso exatamente isto. Portanto, em 68 ele diz, neste discurso, ele diz assim: se é assim, perguntarão, o Espiritismo é uma religião? Ele diz, sim, sem dúvida, mas no sentido filosófico. É uma religião porque é a doutrina que se funda nos veículos da fraternidade e comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção. Então, porquê é que dizemos que não é uma religião? É em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E a palavra religião é inseparável de culto, porque desperta uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Eis por isto, e ele termina dizendo que temos uma doutrina filosófica e moral. Portanto, isto não é difícil de perceber, reparem. O problema é um problema de linguagem. Religião, etimologicamente, significa ligar, unir-nos com Deus, unir-nos uns com os outros. Mas ao longo do tempo, a nossa linguagem é curta, ao longo do tempo foi-se pegando neste termo e este termo foi tomando outras acepções, outros conceitos. Dou-vos um exemplo. Ainda hoje, se vocês forem ali à rua e passarem por alguém e perguntar-lhe qual é a tua religião, e se por acaso a resposta deles não coincidir com a vossa, não és do meu clube. Então, mas aí, a religião é para unir. Ok? Por isso mesmo, Kardec, ao descobrir que este termo tinha já uma ideia de forma
Embora filosoficamente esta doutrina o que visa é unir-nos a todos, filosoficamente é realmente uma religião, mas não é pela forma que nós temos o conceito que temos de religião. E então ele resolve dizer, vamos chamar-lhe uma doutrina filosófica e moral. E porquê é que não tem? Se vocês pegarem num dicionário qualquer de português ou de outra língua, vão encontrar em religião pelo menos estes pilares. Uma definição possível é esta: é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia com seus ritos e sacerdotes. Ok? Mais ou menos vocês vão a qualquer dicionário e vão encontrar mais ou menos uma definição com estes 4 pilares. Então vamos lá olhar para cada um dos pilares. Para a instituição. Então, mas uma instituição costuma ter um certificado. Nós temos algum certificado? Não. Costuma ter uns amuletos. Nós usamos aqui algum amuleto? Também não. Costuma ter um representante legal. O Espiritismo tem algum representante legal? Alguém se pode arvorar disso? Também não. Costuma ter um chefe. O Espiritismo tem algum chefe? Também não. Então, instituição, não é. Mas podia ter fiéis seguidores. Ora bem, quem diz que tem fiéis seguidores, então quer dizer que há fiéis seguidores, há infiéis. O Espiritismo, quer dizer, o Espiritismo é proselitista, é? Aqueles que não advogam a ideia passam a ser infiéis? Vamos combatê-los? Não. Portanto, também não tem fiéis seguidores. Seguem pela razão. Se a pessoa está de acordo com esta ideia, estuda e segue esta ideia, partidária da ideia, mas não vai combater os outros que não a têm, não é? Por outro lado, diz-se que são fiéis seguidores de uma teologia. A teologia etimologicamente vem da palavra Deus mais logia, o estudo de Deus. Portanto, é um estudo das verdades reveladas por Deus e que normalmente consta em livros sagrados. Ora, cada religião tem o seu livro sagrado. Nós no Espiritismo temos algum livro sagrado? Temos alguma verdade incontestável daquelas? Deus disse que era assim? Não. Estamos no âmbito de uma filosofia, de uma ciência. Portanto, se tem verdades incontestáveis, não. Tudo aquilo foi deduzido pela razão e continua a estar tudo em causa. Nós é que temos que deduzir se está certo, se não está certo. E, tal como qualquer filosofia, como qualquer ciência, nenhuma trabalha com a verdade, trabalha com o conhecimento. Vai de verdade em verdade, trocando a verdade que tem por outra melhor. Portanto, nós não temos nada disto, nós não temos aqui verdades sagradas. Tudo está... Nós não temos uma teologia. Até porque, reparem, as teologias têm o seu ponto fraco. Quantas religiões vocês conhecem e quantos livros sagrados conhecem? Cada uma delas tem o seu. Agora, se Deus é único, agora comparem então as verdades ditas por Deus no livro sagrado de uma e no livro sagrado de outra. Ok? O Espiritismo baseia-se nisto. E está bem dito no Evangelho segundo o Espiritismo, fé verdadeira é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ok? Daí que não é mais uma religião. Por outro lado, uma questão das formas das religiões é os ritos e os sacerdotes. Nós aqui não temos ritos, nós aqui não temos sacerdotes. Portanto, posto isto, eu julgo que estamos em condições de concluir que não estamos de acordo com a definição mais aceite da religião, certo? Muito bem. Então, como diz Kardec, estamos no âmbito de uma filosofia que também tem uma natureza científica e da qual se deduz consequências ético-morais. Vamos recordar o que é a filosofia. Qual é a diferença entre filosofia e teologia? Portanto, a teologia é aquilo que vimos, é o estudo das verdades reveladas por Deus, que não podem ser contestadas. Aquilo não se pode pôr em causa a Bíblia, nem o Novo Testamento, nem o Corão, não. Aquilo tens que seguir aquilo à letra. Muito bem, nós aqui não fazemos isso. Nós aqui pomos isso em causa e vamos à procura da melhor verdade. Portanto, e é a grande diferença. Uma filosofia é o amor ao saber, dizia Platão. Então, e o que é o saber? O saber é a busca do conhecimento. Então, e o que é o conhecimento? O conhecimento é a busca contínua da verdade. Mas, atenção, é que a verdade absoluta é inconcebível para o homem, ser ainda imperfeito. Exemplo, imaginemos que este copo estava com metade de água. É possível haver aqui várias verdades sobre isto. Uma pessoa dizia assim, está meio de água, o outro dizia, está meio cheio, o outro dizia, está meio vazio. E eu dizia, tem 50% de água e 50% de ar. E os três temos razão. Certo? A realidade é isto. É um copo que tem água cá dentro. Portanto,
isto é, mesmo nas mais pequeninas coisas, a complexidade delas é tão grande que nós apenas vemos um prisma, uma pequena faixa estreita daquilo que é. Olhai para este filme, eu ilustro melhor aqui o que se passa. Isto está em exposição no Museu no Norte da África. Posto isto, para um transeunte que tivesse muita pressa, passasse ao lado, ficou com esta verdade. Para outro que teve tempo de espreitar pela janelinha, ficou com esta verdade. O que aquilo é, uma carreta antiga, de um carteiro, tal, enfim, mas estão aqui duas verdades e os dois estão certos. Estão a ver? Isto para vos dizer que ninguém se advogue com a verdade absoluta, porque não temos capacidade para lá ir, ok? Chamemos a isso realidade. Portanto, assim sendo, só haveria um ente que pode dominar, abarcar tudo. E esse seria Deus. E nós estamos muito longe de o entender. Portanto, a filosofia não pode trabalhar com a verdade, por estes motivos que a gente já viu. Trabalha assim com o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. E vai vai trocando a verdade que tem por uma melhor, ok? E então, se o Espiritismo é filosofia, então, meus amigos, também nós trabalhamos com o conhecimento e buscamos continuamente a verdade, ok? Portanto, não estamos na área dogmática de forma nenhuma, ok? Muito bem. O conhecimento, como vos disse Kardec, tem estas características. E no Espiritismo, reparem como é que Kardec... Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail. Como vimos, eu já vos disse, de acordo com Platão, filosofar é pegar numa crença verdadeira e justificá-la. No Espiritismo, qual era a crença verdadeira? Era esta. Começou com aqueles fenómenos e
Mas não é que isto vem. É real, existe, ocorre. Punham lá as irmãs Fox na casa e ocorriam. Como hoje ocorre muitos fenómenos mediúnicos, ocorre. Mas há que justificar, ok? E isto interessou a Allan Kardec, ok? Ora bem, isto é a crença verdadeira. Agora, filosofar é justificar, pegar nisto e agora, pela razão, arranjar-lhe uma justificação. Vamos ver como é que Kardec vai fazer isto. Portanto, assentando na razão, como é que ele vai fazer isto? Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. O Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar. Portanto, cá temos, ele chegou a uma justificação para aquela crença. Chegamos ao domínio da filosofia, estão a ver? Como se constrói a filosofia. Porque é que o espiritismo é filosofia? Porque olhando para um determinado fenómeno, que toda a gente vê, ele pega nele e vai à procura da justificação. Ele começou por engendrar, bem, mas isto poderia ser o magnetismo, ok? Mas ele vai continuando a estudar e há alguém que já lhe refere, não, mas olha que aquilo parece corresponder a um efeito inteligente. Portanto, um efeito inteligente tem que corresponder a uma causa inteligente. Olha que parece que são os espíritos. Portanto, e ele chega a uma justificação. Estamos no domínio da filosofia. Até aqui não pode conceituar nenhuma lei nenhuma. Está a inventariar hipótese. Muito bem. Então, se assim é, já estão a ver porque é que se diz que o espiritismo é filosofia. Ok? E porque é que não trabalha com uma verdade? Ele podia estar enganado. Se ele ficasse só com aquela ideia que era o magnetismo, então, mais tarde vinha alguém dizer, não, mas são os espíritos. Portanto, estão a ver? E pode ser que daqui para diante haja outras coisas. Mas neste momento é o que se tem, é o conhecimento, é assim, é esta a natureza desta doutrina, ok? Por isso ela não é religião, não vos diz, é assim e acabou. Não. Chegamos até agora, o conhecimento que temos é este, ok? E neste caso, aquela fenomenologia toda vem dos espíritos. Agora vamos comprovar, vamos tentar ver. Muito bem. Portanto, o espiritismo, como vocês sabem, baseia-se em 5 pilares fundamentais. Uma existência de um Deus único, não é um que escreve umas verdades para uns indivíduos numa religião e outros noutra, não, é um Deus único. Na existência do Espírito, portanto, nós somos formados por um Espírito e o Espírito é imortal, o que parece é o corpo. Se temos um Espírito, há comunicabilidade entre nós estamos a comunicar-nos com o corpo, mas estamos a comunicar-nos. Mas também, se não estivéssemos com o corpo, também há comunicações dos desencarnados connosco e vice-versa. A reencarnação, o princípio da reencarnação, por causa da justiça divina, e a pluralidade dos mundos. Tem que haver mais mundos onde nós possamos reencarnar e outras dimensões onde estão os que produzem efeitos sobre a nossa e nós não os vemos. Portanto, estes são os 5 pilares fundamentais da doutrina espírita e, para isso, um espírita é convocado a justificar tudo isto. Se vocês se cruzarem com alguém que não seja espírita, vocês têm que ter uma justificação para isto, porque não os vão mandar ler nenhuma Bíblia nem nenhum livro. Vocês têm que saber porquê, ok? Por isso tem que se estudar, isto tem que se estudar, isto tem que se atualizar. Muito bem,
Portanto, há que podermos justificar as crenças que nós temos por verdadeiras, estas 5 crenças. Ora bem, então vimos em termos filosóficos porque é que o Espiritismo tem esta natureza filosófica, a busca do conhecimento através da razão, mas claro que ela se expressa, e nestas bases do Espiritismo, Kardec expressa-la numa codificação, num conjunto de livros, em que o primeiro é o Livro dos Espíritos. E este livro tem as 3 vertentes, isto é, tem a vertente filosófica da justificação, tem alguma vertente científica e deste conjunto também tem a vertente de orientação para a nossa vida. Portanto, destas bases todas, encontramos neste livro, neste primeiro livro, apontamentos filosóficos, científicos e ético-morais destes. Qual é que é aquele que, por mais que a sociedade possa evoluir, por mais que o conhecimento possa evoluir, nunca, julgo eu, embora o termo seja muito forte, sairá do domínio da filosofia. Deus. A Deus só se poderá chegar pela razão. E nós não vamos nunca poder levar Deus a um laboratório para explicar como ele funciona. Ao contrário, sim, porque nós somos a obra dele. Muito bem. Então, Deus, só assim lá chegar. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Portanto, a Deus, meus amigos, não só podemos chegar assim. Podemos deduzir o que é que Ele pode ser, algumas características dele, mas estão a perceber, se comparados com Deus, somos tão pequeninos, ainda somos obra dele, é impossível esclarecer, definir leis como ele funciona, é impossível, acho eu, ok? Portanto, e isto realmente, esta base, das 5 bases, estes 5 pilares da doutrina espírita, este é eminentemente filosófico e não vejo na minha limitada inteligência como se possa sair do domínio filosófico. Muito bem, mas outros há que sim. E vamos então ver. A ciência, como dizia o nosso amigo, portanto, o pai da filosofia, dizia que era uma crença verdadeira justificada, a filosofia. Mas o Aristóteles, o seu discípulo, dizia que daquele conhecimento todo havia uma parte, alguns daqueles fenómenozinhos podiam-se comprovar, como seja, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. E até se podiam confirmar, e sim, Kardec o fez. Portanto, e isso se chama ciência. Portanto, é conhecimento que nós podemos levá-los, são fatos reais que podem ser experimentados, medidos, avaliados e comparados num laboratório. Muito bem, então olhamos aqui para o Espiritismo e vejamos como é que Kardec tenta lá chegar. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo,
e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a Portanto, estão a ver o que é que está agora a entrar aqui? Está a entrar a comprovação. Kardec já tinha uma ideia que isto devem ser os espíritos, mas então depois vai sujeitar-se a observar, a ver médios a trabalhar, fazer perguntas, faz a mesma pergunta e há vários distintos médios em locais diferentes e obtém a mesma resposta. Ui, então isto vem da mesma inteligência. Portanto, e ele vai repetindo, cá estamos no domínio da ciência, vai comprovando parte do grande conhecimento. Portanto, esta é a natureza científica que ele vai adotando. Se vocês repararem, já falamos no livro dos Espíritos, também já falamos no que é o Espiritismo, e se repararem, esta obra, a codificação básica, é tão sólida quanto um edifício. O livro dos Espíritos é como se fosse, para a codificação espírita, é como se fosse o chão, os alicerces desta construção. E, como sabeis, ele é constituído por 4 partes. Cada uma destas partes vem a dar depois origem às outras obras da codificação. A parte primeira dá origem à Gênese, que é a última. É do foro eminentemente científico, tem a ver com Deus, a oronografia geral, o universo, etc. A parte segunda, que é do mundo espírita, dá origem a uma obra eminentemente científica também, que é o livro dos médiuns, esclarece as leis, como se faz a comunicação entre os espíritos. A parte terceira, que é as leis morais, dá origem a orientações ético-morais. Reparem, do conhecimento filosófico e científico, o Espiritismo, o objetivo dele é deduzir orientações para nós progredirmos, para nós progredirmos mais depressa, para a nossa conduta. E isso vem quer no Evangelho, reexplicando uma série de coisas, quer na quarta parte. A quarta parte do livro dos Espíritos designa-se por esperanças e consolações, e que vem detalhado no céu e inferno, o que é a justiça divina. São uma coletânea de mensagens de espíritos em vários estados de adiantamento que, estando do lado de lá, obtiveram a autorização para nos contar como estão, em função do que fizeram cá. Ok? Portanto, e baseia-se nas esperanças e consolações. O livrinho, que é o Espiritismo, baseia-se fundamentalmente na introdução e prolegómenos do livro dos Espíritos. Estão a ver como esta obra está construída em termos de lógica? Assim é. Aquilo que é amarelito é de domínio científico, o que é verde é de domínio da filosofia, sendo que esta, em particular, são as orientações de filosofia moral ou ética. Ok? Vimos há pouco que, em termos filosóficos, há um dos pilares que não vai sair daí. É Deus. Contudo, os outros pilares, destes outros 4 pilares, nós podemos encontrar, já neste livro, no livro dos Espíritos, podemos encontrar evidências científicas. Por exemplo, do Espírito. Vamos ver. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele está fundamentalmente naquela segunda parte da vida espírita que dá depois origem àquela obra do livro dos médiuns sobre as comunicações entre os dois mundos. Também encontramos evidências científicas da reencarnação. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado.
O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento Portanto, progressivo no livro da humanidade. dos espíritos, a tal base do edifício, encontramos estas evidências já científicas que explicam porquê, tem a ver com a justiça, a reencarnação tem a ver com a possibilidade do progresso, etc. Há aqui algumas evidências já de um conhecimento comprovado, que ele comprova isto várias vezes, ouve de vários médios, vários espíritos, etc. E comprova tudo isto. Contudo, a codificação em si vai mais longe, e está exatamente porque se baseia já nestes conhecimentos, quer de ordem filosófica, quer de ordem científica, que se encontram na primeira obra, e evolui. E, por exemplo, podeis encontrar o primeiro livro de caráter absolutamente científico, é isto, o livro dos médiuns, e tem a ver com a comunicabilidade dos espíritos, baseia-se na segunda parte dos espíritos. E porquê? Vejam isto. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto. Ora no chão, ora no alto, no teto. Formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Portanto, dos 5 pilares que a gente vimos que Deus, eminentemente filosófico, endereçado no livro dos Espíritos com propriedade. Depois dos outros, vimos o Espírito tem já algumas, não só o racional filosófico da necessidade da sua existência, mas também algumas evidências dela na segunda parte do livro dos Espíritos, também um bocadinho na primeira. Tem a parte da reencarnação, que também vem nessa parte da vida espírita. Portanto, algumas evidências, não só os fundamentos filosóficos, mas algumas evidências. A comunicabilidade dos espíritos vem, como o laboratório de Kardec, era o que era na altura, mas lá está, ele a medir e a comprovar e a perceber como é que aquilo funcionava e dá um manual, dá a segunda obra da codificação, o livro dos médiuns, mas falta aqui um ainda, não é? Que é a pluralidade dos mundos. E Kardec endereça também com uma obra magistral, por acaso é a última, é a Gênese, mas encontramos algumas evidências também no livro dos Espíritos. Vamos ver o que é que ele, para ele era. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos, injustiças sociais. A época atual é de transição,
época em que convivem os espíritos de vários níveis de adiantamento. Por meio do trabalho ético e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo. Esta é a destinação imediata da Terra. Planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados. Portanto, e é de facto na Gênese que se encontra a justificação científica do tempo de Kardec para a pluralidade dos mundos. Embora também se, na primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, se encontre substrato filosófico que conduzem a isto. É claro que nos dias de hoje outras coisas já aparecem. Estamos a reportar-nos ao tempo de Kardec. Portanto, estão a perceber aonde pode um espírita, com a codificação básica e mais este livrinho, poder ir buscar justificações para tornar a sua fé raciocinada. Ok, mas claro, a gente diz assim, mas espera aí, todas estas bases do espiritismo, todo este conhecimento que é filosófico e é científico, isto serve um objetivo que a gente já viu, que é retirar daqui uma série de ilações para que nós nos conduzamos melhor e progredamos mais depressa na vida. As tais orientações ético-morais. Muito bem. Então vamos agora olhar para ela. Ética e moral. Como eu vos dizia, há uma diferença que um espírito tem que saber fazer entre ética e moral. Não é a mesma coisa. Às vezes utilizamos estes termos assim indistintamente, mas não é a mesma coisa. E vou-vos dar um exemplo. Podíamos dar muitos, mas vamos dar este. Vamos ver o exemplo da pena de morte. Posso perguntar, a pena de morte é moral? Ora bem, se olharem para este coisa do mundo, este mapa mundo, e aqui verificam, nos sítios onde está verde está abolida, portanto é azul. Portugal está abolida há 150 anos, passou a ser imoral. A pena de morte passou a ser imoral. Isto é mau proceder um juiz ao serviço da sociedade, mandar matar alguém que comprovadamente matou outro. É mau proceder. Não foi sempre assim. Há 150 anos não era assim. Mas nos dias de hoje, estes países que estão a vermelho, e das outras cores, mas em particular os vermelhos, é legal, é moral. Isto é bem proceder, por exemplo, no estado de Texas, dos Estados Unidos, supostamente uma nação bastante adiantada no nosso mundo atual, é bem proceder um juiz mandar matar o assassino, que se prova que mandou matar. Então o espiritismo, como é que é? Um juiz que fosse espírita, se fosse para os Estados Unidos, defendia a pena de morte, e vem para aqui e não defende a pena de morte? O espiritismo não se pode reger por isso, porque é exatamente uma filosofia, não é nenhum dogma. Então não se pode reger pelas condutas sociais. Estão a ver que a moral tem a ver com as condutas sociais. Então tem que estar detrás dela a justificação desses comportamentos. Então, a gente podia perguntar neste caso, então e a pena de morte nos Estados Unidos, onde é moral, ela é ética? E aqui em Portugal, onde é imoral, ela é antiética? Não pode ter duas respostas, só pode ter uma. É antiética em qualquer lado. E porquê? Mas então entramos agora no domínio da filosofia. Crença verdadeira, justificar. Já temos de justificar. Então, o homem é imperfeito em todo o mundo, não é? Quer aqui, quer nos Estados Unidos. Se é imperfeito, pode errar, quer aqui, quer nos Estados Unidos. Portanto, um juiz pode julgar falsamente, quer aqui, quer nos Estados Unidos. Há muitas evidências disso. Então, se pode julgar falsamente, nunca pode aplicar uma pena que não possa ser revertida. Imaginemos que mandou matar e, passado 2 ou 3 anos, concluiu-se que, afinal, ele foi penalizar um indivíduo inocente. Como é que agora repõe a mão? É antiética aqui e é nos Estados Unidos. Estão a perceber? Uma diferença substancial. Dou-vos um exemplo mais brejeiro. Está um indivíduo, estão a ver aquelas salas de espetáculos que têm uma plateia e um balcão. E está um indivíduo sentado no meio da plateia, com os pés postos assim em frente das 2 cadeiras da frente, à espera que comece o espetáculo. E vem o senhor que está responsável pela sala e vê neste propósito, dirige-se a ele e resolve gracejar com ele, ironicamente, e diz: então amigo, só lhe falta uma cervejinha, né? E diz ele: não, falta mesmo uma ambulância, que eu caí ali de cima. Tinha um balcão, não é? E ele caiu ali de cima.
Estão a ver? Moralmente, ele está errado. É um comportamento não aceitável, o homem naqueles propósitos. A verdade, quando ele vai tentar justificar, está certo. Ok? Estão a ver a diferença entre moral e ética? Muito bem. Ora bem, o espiritismo, então, pauta-se pela ética e influencia a moral. Nós, para dizermos que um determinado comportamento é certo ou errado, não é porque nos digam. Não é porque toda a gente dizia. Não é? Nós temos que poder justificar porque é que é. Por isso mesmo o espiritismo justifica nas suas orientações todo aquele conhecimento que tirou, filosófico e científico, retira daí ensinamentos de ordem ético-moral, isto é, justificou e diz como deve proceder, entra na moral e condiciona a moral. Porquê? Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos pratiquem, e o bem continua a ser mesmo que ninguém o pratique. Está certo? Todo mundo faz, nunca pode ser uma justificação para o espírita. Ok? Muito bem. Então, e a obra básica, afinal, onde é que estão as ditas orientações ético-morais? Olha, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno e no Evangelho. No Livro dos Espíritos vem na parte terceira, que tem as leis morais e as esperanças e consolações. Como vimos há pouco, na relação das obras todas, da base do edifício e das suas colunas, vimos que as leis morais dão origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra encontrarão, tem estes capítulos, tem um prefácio, tem uma natureza e sentido e finalidade do Espiritismo, tem um ensino moral baseado no Sermão da Montanha e tem uma parte que, como orar, fazer a prece, encontram, baseado e decorre da parte terceira do Livro dos Espíritos, decorrem as orientações ético-morais. Também, como vimos, da parte quarta das esperanças e consolações. Tem dois capítulos, tem um primeiro capítulo que fala das penas e gozos terrenos e um das penas e gozos futuros. Sai esta obra, que é a quarta obra da codificação, a penúltima, que tem uma parte de doutrina, fala do céu, do purgatório, do inferno, católico, pagão e tal, não sei como é, e depois tem exemplos, mensagens de espíritos, os suicidas, espíritos intermédios, espíritos felizes, etc. Portanto, e tem, dali a gente decorre como nos devemos nós proceder, uma vez que estamos a ver o nosso futuro. Estão-nos a mostrar o que é que aconteceu a um suicida, por exemplo, suicidou. Não se suicidem. Por aí adiante, ok? Pronto, meus amigos, isto era o que eu tinha para vocês, para vos trazer esta pequena conversa. Baseei-me nestes livros que fui falando ao longo do tempo, são todos da codificação básica, mais o que é o Espiritismo. Cá está a grande base. Também as obras póstumas, a Revista Espírita, aqui 2 livros de filosofia, aqueles filmes que vimos estão aqui. E eu estou a gravar esta palestra e amanhã ou depois vou colocá-la neste canal de Espiritismo JG. Estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento no tempo que nos sobrar, e se quiserem interagir comigo por e-mail também aqui tem. E pronto. Disparem, perguntem, se quiserem perguntar alguma coisa, estou à vossa disposição. Obrigado pela vossa atenção. Vamos recolher ao íntimo do nosso ser. Vamos religar-nos a Deus e a todos os que estão ao nosso lado. E nesse ambiente de comunhão, vamos orar. E vamos orar da forma racionalizada que Jesus Cristo ensinou e que o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que acabamos também de falar dela, esclarece que deve louvar, agradecer e pedir. Qualquer prece deve assim fazer. Então, louvemos a Deus pela sua obra maravilhosa. Esta obra que nós só sabemos chamar perfeita, porque não temos um vocábulo que a possa definir, e ela vai ser indefinível, já que nós também somos obra
estamos ao lado do resto da obra dele, nunca poderemos explicá-la. Por isso vai-nos parecer com os atributos do próprio Deus, mas que é de louvar, porque nenhum de nós a consegue fazer. E ela é tão perfeita no seu objetivo, que serve, por exemplo, o objetivo que nos traz aqui a satisfação das nossas inquietudes, dos porquês, de onde vimos, para onde vamos, o que nos acontece, e que acaba por criar as condições para a escola da vida. Por isso louvemos o Senhor por essa obra maravilhosa que contém esta escola da vida onde nós militamos. Mas agradeçamos também a oportunidade de, nesta encarnação, neste momento, podermos ter-nos cruzado com esta muleta, este apoio desta maravilhosa doutrina tão racional, tão lógica, tão aberta, que é o Espiritismo, e que, sem dúvida, nos ajuda a encurtar as distâncias, ao permitir-nos mais rapidamente deduzirmos as ditas orientações justificadas para os nossos comportamentos, para a nossa moral. Agradecemos, pois, ao Senhor esta oportunidade de podermos desfrutar desta ferramenta maravilhosa e preciosa nesta encarnação. Mas naturalmente que imperfeitos somos, e mesmo só o conhecer a ferramenta não basta nós termos uma boa ferramenta, não é garantia de um bom trabalho. É preciso manejá-la, é preciso saber usá-la, é preciso muitas vezes sacrificar vontades e desejos. E aí, Senhor, as nossas dificuldades. E aí, Senhor, as nossas vacilações, aí, Senhor, muitas vezes a vontade de desistir e de equivocarmos-nos até pensando que afinal já não somos eternos e que a morte termina, mas afinal tudo continua. São esses momentos de desespero, Senhor, que nós enfrentamos e que muitas vezes nos deixam prostrados. Pedimos-te, nesses momentos, envia-nos os nossos guias, injeta-nos de boa energia, relembra-nos as orientações ético-morais que esta maravilhosa doutrina nos ensina, para que possamos continuar com tranquilidade, com esperança, este nosso trajeto a caminho da perfeição. Bem-aja, uma boa semana a todos.